Eu queria te perguntar da Era 19. Porque, Tá. pô, tu fez o contrato. Tu que fez o contrato com os caras. Tu que fez o contrato dos caras, da rapaziada que foi chegando. E o próprio Bandeira tinha falado que ia doer no início, Sim. mas que o Flamengo, em 5 anos, estaria brigando entre os melhores, brigando pelos maiores títulos das Américas. E o Flamengo fez isso em 6. É. Acho que em 17 ou 18 brigou pela Sul-Americana, aquele jogo que perdeu. Sul-Americana perdeu, Que perdeu 17, no Maracanã. Foi 17, né? Que teve aquela confusão no Maracanã. Mas já em 2019, o Flamengo fez o que fez. E pra tu que, porra, tu não sabia quem era, mas quando tu ia fazer o contato, falou, esse cara aqui é bom. Como é que foi, assim, dentro da atmosfera do clube, essas coisas forem se construindo da forma que se construíram? Já existe uma base, né, ali, né, de alguns jogadores, o goleiro, né, o Diego, o Everton Ribeiro, alguns jogadores já estavam lá, mas assim, houve uma primeira parte no início de ano, que foi Bruno Henrique, Gabigol, e isso foi, assim, o Rodrigo Caio foi até engraçado, porque o Rodrigo Caio, pô, ele tinha vindo, foi o último contrato até que o Bandeira assinou, foi o contrato do Rodrigo Caio, porque ele ainda estava no período de gestão do Bandeira, né, que era ainda 2018, o Rodrigo Caio vem no final do ano de segredo, ninguém sabia, e aí, assim, ele chega na Gávea, ele tinha vindo até de ônibus, cara, pra você ter ideia de final de ano, coisa de passagem complicado, o cara veio ali meio... Isso é legal, a gente falar do desejo do cara de assinar o contrato, ele chegou de ônibus. Aí ele chegou, cara, tô com uma fome, tava ele e o irmão, não comi nada, pra fazer exame, não sei o quê. E aí pediram lá, assim, para um assessor, falar, arruma um sanduíche, alguma coisa aí pro Rodrigo. Vai no McDonald's, comer, compra um sanduíche pro cara aí. Pô. Não, aí o cara que ele fez, ele levou o Rodrigo Caio, o irmão, no bar da piscina do clube, cara, da Gávea. Aí vazou, né? Aí não tinha como não vazar, né? Assim... Essa foi engraçada. E aí... O segredo nunca foi o forte do Flamengo. Nunca foi. Vamos lá. Fiquei lá 15 anos. E aí quebrou, né, cara? Aí, assim, aí depois, assim, já a negociação com o Rafinha para acontecer. E aí veio depois também o meio de ano, que você teve ali também uma transformação da equipe, né? Que assim, você traz... Felipe Luiz, o Pablo Mari, o Gerson. Então, assim, deu ali uma encorpada naquele time que já era bom, ele se tornou melhor. Né? A cereja do bolo ainda estava para chegar, que era o velho. Sim. Mas eu queria te perguntar antes disso. Fala. Mas isso, assim, ele veio... porque 2019... foi ano de Copa América aqui no Brasil. Isso, foi Copa América. Então, assim, ele chega junto com essa turma e realmente que eu acho que também é uma vantagem, não tirando, logicamente, os méritos, mas assim, ele teve uma pré-temporada, ele teve um mês que ele pôde trabalhar, né, com essas peças, já eram muito boas, mas pôde encaixar. É lógico que assim... E aí é a história que a gente conhece, né? Cara, é verdade. Que gerou uma emoção, assim, para mim, porque assim, por mais que, né, você seja profissional, né, e eu sou e tô, mas assim, O título de 2019 foi uma coisa... assim, para mim, muito marcante. Eu tinha passagem para Lima, eu deixei de ir porque eu disse, não, eu não conseguia comprar passagem, comprar ingresso para meu filho, e aí eu disse assim, não, vou assistir com os meus filhos. Né? Eu tenho 3, né? Tenho 2 meninas nas pontas e o Guilherme, que é o filho do meio,
E aí eu disse assim, não, aí eu comprei, ia ter uma transmissão no telão no Maracanã. Eu fui com os 3 assistir pro Maracanã. E aí, assim, 1-0 River Plate, você, putz, grila, caraca. Eu aqui, a garotada vai ver o Flamengo perdendo, e o Flamengo amassando. Quando empatou, foi um negócio assim, né? E a minha mais nova era pequena, à época, ela se assustou, porque foi uma reação, né? Aí, até de vocês, né? E aí era onde a gente estava, onde é o Maracanã mais. Aí eu disse assim, cara, deixa eu acalmar ela, levar ela lá para dentro para ela tomar uma água, e aí quando ela tomou uma água, eu só escuto um... Quando eu olho assim, eu viro, e aí tem o delay, né, da televisão, quando eu olho e vejo o gol, eu juro para você, eu caí, assim, eu meio que dei uma apagada. Eu levantei, tipo assim, porra, não acreditei. Eu disse assim, filha, tinha um senhor, assim, você vê que era um senhor de tinha tudo. Ele assim, 2 segundos aqui, já vou voltar. Cara, eu saí correndo, feito um maluco, berrando, e abracei os meus filhos mais velhos, e aí o Guilherme, que é muito responsável, era assim, pai, cadê a Rafa, que é mais nova? Eu disse, não, ela tá lá, mas ela tá bem. Pai, você é maluco. Aí, ele é que foi buscar a irmã mais nova. Assim, porque assim, eu já não sabia mais da maneira que foi, né? Sim. E assim, por tudo, né? Por tudo que, assim, ali 9 anos de clube, né? Tudo que eu vivenciei, quanta coisa, sabe... Dura, né? Dura, e principalmente uma coisa que, assim, me marcou e mexe comigo até hoje muito, que foi no início do ano, que foi o incêndio no CT, assim. Eu fui um dos primeiras pessoas a chegar, e você vê crianças ali, mais ou menos com idade próxima dos seus filhos, né, assim, com o corpo carbonizado, a esperança, né, daquelas famílias ali. E aí eu me lembro que, assim, eu tendo que manter a calma e ao mesmo tempo, né, controlar, e aí você tem também um certo abuso, né, de algumas pessoas de poder público que queriam mexer no negócio. Aí eu me lembro que eu me descontrolei e falei, não vai mexer em porra nenhuma, porque, não é só a polícia que pode, não sei o quê, papapá, querendo dar, né, os caras querendo dar carteirada e brigando pela instituição, porque os caras estavam querendo, né, fazer porque tem que passar por uma perícia da polícia. Exatamente. Né? E aí, assim, depois que terminou aquilo tudo, as pessoas foram embora, retiraram. Eu me lembro que, assim, que eu parei, aí quando eu parei, assim, eu vi alguns livros, sabe, incinerados, e eles pela metade. Nossa, quando eu vi um livro, não lembro se de geografia agora, não me lembro bem a matéria, assim, incinerado pela metade, ali eu confesso que eu tive uma crise de choro, assim, tipo, como foi doído aquilo, né? Eu acho que, assim, uma experiência que, assim, a gente tem, né, tantas alegrias, tantas dificuldades passaram, mas aquele foi talvez um momento mais triste, mais difícil. E no dia seguinte, o Abel era o treinador ainda. O Abel não tinha tido muito tempo, né? O Abel Braga, que é uma grande figura, sim, havia perdido o filho, né? Não tinha muito tempo. Verdade. E ele puxou a roda de oração com todos os funcionários, todos os atletas, e assim, foi uma coisa assim muito marcante, assim, que eu guardo. O futebol, ele tem, né, muitas alegrias, mas ele tem, infelizmente, essas tristezas que a gente traz, mas que são importantes a gente trazer, a gente não esquecer, porque
Graças a Deus o Flamengo, né, fechou acordo com as famílias e tudo isso, né? Mas é algo que sempre é uma cicatriz que fica, né? E a forma de eles não partirem de vez é serem lembrados. Exatamente. A morte pode acabar com tudo, menos com os relacionamentos que a gente tem com as pessoas que se foram. Isso aí é fato. E dentro de todos esses contratos, você foi muito bem. E eu fico feliz quando você fala sobre isso, porque tu falou do momento de mais felicidade, mas não esqueceu das coisas difíceis que aconteceram, e o Felipe Luiz faz isso muito. Ele está sempre falando dos moleques do Ninho. Ele é um cara que, dentro das vitórias, ele falou que... Já ouviu falando isso? Muito parece humano, que esses meninos estão né? falando comigo. Ele estava no Flamengo nessa época? Não sei se estava no Flamengo. Acho que não. Não, ainda não. E aí isso aumenta ainda mais a nobreza dele. Porque ele não estava lá, né? Ele não viveu isso, mas mesmo assim ele se sente pertencente a esse momento difícil do clube. E a gente falou de todas as contratações, né, dessa era, mas não falamos de uma, que acho que deve ser a mais complicada. Tá rindo, né? Deve saber o que eu tô falando, né? Não sei. Do Cruzeiro pro Flamengo. O Arrascaeta? Porque eu lembro que teve um embróliozinho para vir. Não, foi. Eles assim, venderam caro, eles venderam né? Caro, venderam caro. Fizeram... Parece que já sabiam o que esse gringo ia fazer aqui. Assim... E de uma certa forma, uma coisa assim que... nenhum dirigente gosta de achar que está perdendo, né? E ali teve uma certa empáfia, uma desdenha, né? Achando, não, como se o Rodriguinho fosse melhor. Nada contra o Rodriguinho, né? Mas eles colocaram uma coisa assim, não, vai. Pode levar. Pode levar, entendeu? E aí, assim, o futuro mostrou quem estava certo, né? Assim, o Arrascaeta... Mas foi complicado para trazer. Eu lembro que os caras venderam caro. Foi a negociação. Não sei se nesse, mas teve que refazer o contrato algumas vezes, refaz. Até porque, assim, é um jogador de seleção uruguaia, tinha toda uma questão, e assim, para um clube, né, eu até... me colocando no lado do Cruzeiro, claro, né? Você perder um jogador que era ídolo, né? Como é que a torcida vai... porque uma coisa uma coisa é você perder, talvez esse jogador vai jogar na Europa, mas ele vai jogar aqui no Flamengo, né? Então, assim, isso é complicado. Assim, o Vanderlei, por exemplo, é mestre nisso, nessa coisa de, assim, o Vanderlei, o livro dele, em que ele conta o título de 2003 do Cruzeiro, é maravilhoso esse livro. Pô, vou comprar. É um livro que ele monta, ele diz que a montagem da equipe, ele começa tirando peças dos principais rivais. Então ele vai... Eu não me lembro se era do Santos, era um lateral Maurinho. Tira o Ele Maurinho vai, do Santos. Não era o Maurinho. Não, é o Maurinho. Era outro. O Maurinho. Vai, tira, leva para o Cruzeiro, tira esse dali. Ele começa a tirar uma peça de cada concorrente ali direto e ele monta aquela grande equipe que ganhou a Tríplice Coroa em 2003. Então, assim, é um livro muito interessante. O Vanderlei... eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, é um cara, assim, aprendi muito com ele. Assim, as pessoas, a gente falou de profissionalismo aqui, mas, assim, eu sou muito grato ao Flamengo, né? Me proporcionou trabalhar com muita gente séria, muita gente profissional, mas, assim, tem duas pessoas... como treinador, o Vanderlei, para mim, foi sensacional a experiência. Trabalhei por 2 ou 3 oportunidades, agora não me lembro, com ele. Eu me lembro de 2010, 2015, eu acho que mais uma depois também, não me lembro agora de cabeça. E, assim, um cara que para mim foi, principalmente no meu início ali, que
que foi o Isaías Chinoco, né? Fenômeno. Que era, assim, um cara... É um cara maravilhoso, assim, duro, né? Mas muito humano também. Muito duro. Isaías, mas, assim, mas ele dominava ali o vestiário na mão. Muito duro.